Povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus te abençoe de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. E nós queremos trazer algo da parte de Deus ao teu coração. E nós queremos ler hoje o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Perdão. Desculpa ter passado assim. Ai, Jesus. Então, deixa eu colocar a minha Bíblia bem aqui em cima para que eu possa enxergar ela. Então, vamos lá. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo o de número 18 e o versículo 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Os filhos não levarão a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Hein? Glória a Deus por isso. E nós queremos ministrar esse texto da palavra de Deus. Nós temos na Bíblia três profetas que são chamados de profetas maiores. Nós temos na Bíblia três profetas que são chamados de profetas maiores por escrever os seus livros de forma grande, de forma de mais de 10 capítulos, mais de 20 capítulos. Então nós temos aí Isaías, nós temos Jeremias e nós temos Ezequiel. Muitas pessoas acham que Lamentações também é profeta maior. Não é. Lamentações de Jeremias é poético. Daniel também não é profeta maior. Daniel é profeta menor. Então nós temos três profetas maiores e nós temos 13 profetas menores. De Daniel a Malaquias, nós temos aí a classificação dos profetas menores, que são aqueles profetas que escreveram seus livros de forma reduzida, de forma pequena. Nós temos profetas que escreveram aí um capítulo, 3 capítulos. Nós temos profetas que escreveram 12, 13, 14, 15 capítulos. Então esses profetas são chamados de profetas menores, em relação aos chamados profetas maiores que escreveram os seus livros maiores. Por exemplo, Isaías, ele tem 66 capítulos. Isaías, ele é considerado, o livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico, ele é considerado uma Bíblia em miniatura. Considerado uma Bíblia em miniatura, e isso a gente ensina no Instituto Teológico Quadrangular, essa parte da Bíblia em miniatura do profeta Ezequiel, contendo os seus 66 livros, que é o livro total que a Bíblia contém, juntando 39 do Antigo com 27 do Novo Testamento. A gente tem aí uma noção de 66 livros. Mas veja bem, preste atenção, a palavra profeta, ela está
relacionada desde a época de Abraão. O ministério profético começou a partir de Abraão. A Bíblia chama Abraão de profeta. A primeira menção da Bíblia, né, com a palavra profeta, vem de Abraão. Abraão, o profeta. Então nós temos aí a atuação dos ministérios proféticos, começando com Abraão, Moisés, Arão, Miriam. Nós temos aí uma série de profetas, Samuel, Jeremias, Micaías. Nós temos aí uma série de profetas aí que começaram o seu ministério aí de forma poderosa, de forma assustadora, de forma abençoada, né? Profetas que desafiaram reis, desafiaram homens, profetas que fizeram aí a diferença durante os seus ministérios. Tá? Então veja bem, muitas pessoas têm interpretado a palavra profeta dizendo que eles não existem nos dias atuais. Eles dizem que o ministério profético ele não existe mais nos nossos dias, nos dias atuais. Por quê? Porque eles pegam um texto isolado da palavra de Deus, de Mateus 11, 13 e Lucas 16, 16, onde diz que a lei e os profetas duraram até João. Veja bem, Jesus não está dizendo que o ministério profético encerrou aí. Jesus está dizendo que os profetas que foram enviados para Jerusalém encerrou até João. Jesus está dizendo que não vai, a partir daí desse momento, Deus não vai enviar mais profeta para Israel, o povo judeu, o povo hebreu. Naquela época, naquela região, Deus não ia mais enviar profetas para eles. Agora, se eles quisessem ser salvos, eles teriam que acreditar agora no Messias que estava lá no meio deles. É por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus agora é tomado por esforço, por violência, e aqueles que se esforçam alcançarão o reino de Deus. Então, eles pegam uma figura, uma passagem isolada para definir algo, dar base com algo para dizer que não existe. Mas nós temos aí ainda grandes profetas no nosso país. Ainda temos profetas. Deus ainda usa os seus profetas. Eu acredito, creio nisso, que muitos profetas ainda estão escondidos. Muitos profetas estão aí, ainda vão se levantar. Deus ainda vai levantar os 2 últimos profetas para a nação de Israel, lá na época do anticristo. Os 2 anciões, os 2 profetas, está lá no livro do Apocalipse, que Deus vai levantar ainda para tentar salvar ainda o povo judeu. Então, queridos, veja bem, nós temos aqui um texto da palavra de Deus, onde o texto diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é que Deus está dizendo com essa palavra? Deus está dizendo que a responsabilidade ela é pessoal. Deus está dizendo que nós somos responsáveis pela nossa vida, que nós somos responsáveis pelos nossos erros,
que nós somos responsáveis pelos nossos pecados, delitos, transgressões, pensamentos, atitudes, nós somos responsáveis. Cada um será responsabilizado pela sua vida. Amém? É por isso que diz que a responsabilidade ela é pessoal. Não adianta eu ficar culpando quem quer que seja pelo meu pecado, pelo meu fracasso, pela minha derrota. Não adianta eu ficar culpando pessoas pelos meus erros. Isso não vai convencer a Deus. Isso não vai, atrair Deus para você. Muito pelo contrário. Nós temos que reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós pecamos, que nós erramos, que nós transgredimos, que nós falhamos, que nós queremos nos consertar para viver uma vida digna, para viver uma vida abençoada diante de Deus. Amém? Olha só, a alma que pecar, essa morrerá. Aquele que peca, aquele que transgride as leis de Deus, aquele que adultera, aquele que se prostitui, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que adultera, aquele que é idólatra, aquele que adora ídolos, que carrega ídolos, aquele que é mentiroso, que é feiticeiro, aquele que é invejoso, egoísta, arrogante. Todas essas pessoas serão julgadas pelas suas atitudes, pelas suas ações. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém irá escapar do juízo de Deus. Veja bem, havia um provérbio em Israel. Havia um provérbio que era recorrente em Jerusalém. Isso a gente vai ver em Jeremias 31, 29. Eu quero ler para você esse texto de Jeremias 31, 29, que diz assim, naqueles dias nunca mais dirão os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Eles tinham, na verdade, esse provérbio, que eles achavam que os pecados dos pais, quem ia pagar eram seus filhos. Seus filhos eram que iam pagar pelos erros dos seus pais. Então, eles começaram a divulgar esse provérbio aí e chegou até os exilados na Babilônia, é onde o profeta Ezequiel está. Amém? Então, eles tinham isso na mente, eles tinham isso no coração. Então, eu vou transgredir, eu vou pecar, eu vou falhar, mas quem vai pagar é o meu filho. Agora, eu pergunto para você, o que eu tenho a ver com os erros do meu pai? O que eu tenho a ver com os erros da minha mãe? O que eu tenho a ver com os erros da minha esposa? Nenhum. Cada pessoa será responsável diante de Deus pela sua transgressão, pelo seu pecado. Amém? Então, no versículo 4, é estabelecido o princípio de forma abreviada. O versículo 4 do capítulo 18 de Ezequiel é estabelecido o princípio de forma abreviada. Então, o que Ezequiel vai fazer? O que o profeta vai fazer? Orientado e instruído pela revelação de Deus. O que ele vai fazer? Então, ele vai fazer uma ilustração que é para o povo ele entender, ele compreender, na verdade, aquilo que Deus quer, aquilo que é o certo. Então, o princípio de forma ela é abreviada, ilustrada pelo profeta Ezequiel, vai
considerar o caso de 3 gerações. Primeiro, um homem justo, tá? Que prossegue em sua retidão. Antes da gente ler, tá, esse texto, vamos ler o versículo 4, que diz assim, ó: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Tá? A alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, Deus está repetindo, fazendo uma repetição do versículo 4, repetindo no versículo 20, dizendo que a alma que pecar, na verdade, essa vai morrerá. Mas, queridos, morrer aqui, a alma que pecar aqui, ela está no sentido aqui de se afastar de Deus. A alma que peca aqui, ela está no sentido de abandonar a Deus, ir para longe de Deus, se esconder de Deus. A alma que peca aqui, ela não está no sentido literal da palavra, que se pecar, a pessoa vai morrer, Deus vai matar. Senão Deus já tinha matado todo mundo. Porque todos nós somos pecadores. E realmente o desejo de Deus se não for a palavra misericórdia, o desejo de Deus era eliminar todo mundo. Mas o desejo de Deus aqui não é que o homem se afaste de Deus, que o homem fique longe de Deus, que o homem não reconheça Deus como seu Senhor e Salvador, que o homem não queira mais Deus, se afaste de Deus. Não é esse o propósito que Deus quer. Amém? O propósito de Deus aqui, que Deus está dizendo que todas as almas são dele, tanto do Pai quanto do Filho, é que o homem se converta, é que o homem se arrependa, é que o homem consiga manter a sua integridade, a sua fidelidade e comunhão com Deus até a sua morte. Esse, na verdade, é o grande desejo de Deus na terra. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está preocupado com a cor, com a raça, com a etnia, com a altura, com o tamanho. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o teu corpo. Deus não está preocupado com o teu espírito. Deus está preocupado com a sua alma. É com a sua alma. Agora, o que adianta ter um corpo bonito se a alma está doente? O que adianta ter um corpo bonito e a alma está doente? O que adianta você ir malhar todo dia na academia se a sua alma está doente? Queridos, nós não conseguimos viver longe da presença de Deus. Um peixe não consegue sobreviver 1 hora fora d'água. Assim como nós não conseguimos ficar afastados de Deus, longe de Deus. Nós vamos morrer, nós vamos padecer, nós vamos ser mortos. Então a gente tem que procurar se fortalecer em Deus, procurar agradar a Deus, procurar as forças, se fortalecer no Senhor e na força do poder, se revestir com as armaduras de Deus, para a gente ficar firmes, para a gente ficar inabaláveis, para a gente se fortalecer e permanecer fiel a Deus. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está querendo. Deus não quer, na verdade, que as pessoas morram sem salvação. Deus não quer, na verdade, que o ser humano, que o homem, que a mulher venha morrer sem o conhecimento dele. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia diz nessas 3 ilustrações que o profeta Ezequiel faz. Primeiro,
um homem justo que prossegue em sua retidão. É do versículo 5 ao versículo 9, tá? Sendo, pois, o homem justo e praticando a juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor Jeová. Amém? Então, a primeira figura que Deus mostra é um homem justo. Né? Um homem justo, tanto em justiça quanto em juízo. Um homem que faz da sua vida tudo certo, que procura fazer tudo certo, que procura andar tudo legalizado. Esse homem, a Bíblia diz que ele, né, vai viver uma vida que vai ser salvo. Porque seguiu os mandamentos de Deus. A segunda ilustração é o filho que se comporta de maneira perversa, de maneira iníqua, de maneira desordenada. E vai do versículo 10 ao versículo 13. Vai falar agora do filho do homem. Tá? Do 10 ao 13, diz assim: e se ele gerar um filho ladrão, olha, e se esse homem gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e ao necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá, diz o Senhor. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. É por isso que a Bíblia diz que a responsabilidade ela é pessoal. Amém? Não tem esse negócio de dizer que se o filho fez algo errado, quem vai pagar é o pai. Não tem esse negócio de dizer que se o pai fez uma coisa errada, quem vai pagar é o filho. Que Deus é justo. Deus é justo e Deus é juiz. Deus não é mentiroso, Deus não é enganador. Deus não pode mentir, a sua palavra não pode voltar atrás. Terceiro, seu neto que repudia a maldade de seu pai. Versículo 14 ao versículo 17 diz assim: e eis que também se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer sobre os montes, não levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo e não oprimir ninguém, não ver o penhor, não roubar, não, mas der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa, desviar o aflito a sua mão, não conceber usuras e juro, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Amém? Está falando agora do neto. O neto que observa as atitudes do seu pai ou do seu avô
Amém? Eu gosto muito de quando você falha, de quando você erra, alguém vem e te chama a atenção. Alguém vem e te corrige, alguém vem e te disciplina para o teu crescimento, para o teu aprendizado. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para orientar de acordo com a palavra de Deus. Tá? Não queremos condenar, não queremos julgar ninguém. A palavra de Deus, ela já faz isso por si só. Então nós temos aqui, né, no versículo 20 é elaborado esse princípio. Ou seja, cada homem receberá a justa retribuição pela sua conduta. Desculpa, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora, olha só o que a Bíblia diz. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Olha, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Amém, queridos? Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus não quer que nenhuma pessoa morra sem salvação. Porque para Deus o importante é a alma. Para Deus o importante é a alma do ser humano. É o homem reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas e andar diante de Deus de forma justa, de forma honrosa, de forma abençoada. Deus quer a salvação do seu povo, Deus quer a salvação da sua casa, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus familiares. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Esse foi mais uma mensagem do coração de Deus ao teu coração. Fique em paz, fique com Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus.